Posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Meu irmão, a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Queria nessa noite trazer uma reflexão sobre a crucificação. Hoje, uma das datas mais importantes para o cristianismo em todo o mundo, que é o dia que nós celebramos e comemoramos a Páscoa. Ainda que não seja exatamente esse o dia, porque na verdade nós não sabemos exatamente em qual sexta-feira Jesus morreu, sabemos apenas que ele morreu em uma sexta-feira e nós guardamos essa data para nos lembrar da sua crucificação. E eu queria então pensar com os irmãos por que é que Jesus foi crucificado, por que é que Jesus precisou morrer. E eu queria ler João capítulo 19, versículo 17, que diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que é Gólgota em hebraico. Jesus, ele, segundo a tradição cristã, ele carregou a sua cruz por cerca de 500 ou 600 metros. Não foi exatamente uma grande distância que ele carregou, mas foi um caminho suficiente para que ele sofresse bastante, para que ele fosse humilhado. Segundo ainda a tradição cristã, o período da Páscoa judaica é um período em que muita gente estaria na cidade de Jerusalém, portanto muitos assistiram a todo o processo de julgamento, de condenação de Jesus, até que ele chegasse ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota em hebraico, para que fosse então crucificado. E talvez a pergunta mais importante é: por que uma cruz? Por que é que Jesus não poderia morrer de outra forma? Bom, o fato é que nós não sabemos exatamente o porquê a cruz e não porquê qualquer outra forma. Assim Deus o quis e determinou e não nos explicou a razão disso. Mas nós conseguimos entender a razão da morte humilhante e violenta que Jesus passou e o que ela representa para nós cristãos. Jesus ele precisava morrer porque o salário do pecado é a morte. Por mais que você possa se perguntar e dizer, mas Jesus não pecou. De fato, Jesus não pecou. O único homem que viveu sobre a terra e nunca pecou foi Jesus. E Jesus ele paga pelo pecado que não é dele. Jesus ele paga pela morte que ele não merecia. E ele faz isso no nosso lugar. Ele faz isso tomando o lugar que não era dele. Ele assume a condenação. Porque entenda bem, Adão quando pecou, através dele o pecado entrou na morte, a morte entrou na humanidade e todos nós em Adão pecamos. Com ele todos nós estávamos condenados. Jesus, ele assume a morte que não é dele, porque era necessário que todos nós morrêssemos fisicamente e espiritualmente. Jesus, portanto, ele assume o nosso pagamento em nosso lugar. Aquela morte que Jesus sofreu é a nossa morte. Jesus ele assume um papel que não é dele. Ele morre para que nós pudéssemos ter vida. Por isso ele precisou morrer. Ele assume o nosso salário, ele assume o nosso pagamento. Segunda coisa, porque a gente reconhece a importância, a necessidade da cruz, e a gente respondendo essa pergunta, por que uma cruz? Porque a ira de Deus precisava ser apaziguada. Desde que Adão pecou, a ira de Deus estava sobre toda a humanidade, como permanece ainda sobre todos os filhos da desobediência, e em Cristo nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas até então, quando não havia justificação pela fé, a ira de Deus pairava sobre todos os homens. E a ira de Deus é absolutamente insuportável. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu lanço uma pergunta para você: qual é o momento em que Deus exerceu de forma mais clara a sua ira?
Talvez você possa responder assim: foi no dilúvio, foi quando Deus precisou tirar o povo do Egito, derramou sobre o Egito as chamadas 10 pragas. Talvez você possa dar vários exemplos, Sodoma e Gomorra, mas o momento em que Deus demonstra a sua ira de forma plena e completa é exatamente quando Jesus está na cruz e sobre ele pesam os nossos pecados e a nossa morte, de tal forma que Jesus diz a seguinte expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nenhum de nós seria capaz de suportar a ira de Deus em toda a sua potência. Nós não conseguiríamos suportar o Deus irado olhando para nós o tempo todo. Jesus, ele assume o nosso lugar na cruz, ele assume o nosso pagamento na cruz para que nós pudéssemos ter paz com Deus, porque nós não suportaríamos viver para sempre debaixo da ira de Deus. Mas Jesus, ele também suporta aquela cruz. Jesus, ele é crucificado para mostrar o amor de Deus. Pode parecer algo estranho, mas você diz assim: como é que Deus mostra o seu amor? Por meio da cruz. Porque, como já dissemos, a única forma de que o nosso pecado fosse pago, limpo, a única maneira que nós poderíamos ter paz com Deus era Jesus se entregando. E assim como ele assume essa morte pesada e dolorosa, ele demonstra que Deus nos ama e é capaz de fazer qualquer coisa para nos salvar, entregar até mesmo o seu único filho em nosso lugar. Isso demonstra amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele entrega seu único Filho para que todo aquele que nele crê não precise também passar por essa humilhação e morte horrenda, mas sejam todos justificados pela fé e tenham finalmente paz com Deus. Ele carregou aquela cruz para que nós não tivéssemos que carregar uma cruz igual àquela. Ele tomou na sua cabeça uma coroa de espinhos para que nós não tivéssemos que tomar uma coroa igual a dele. Ele suportou o nosso pagamento, o pagamento do pecado, para que nós não precisássemos suportar também. Dia após dia somos desafiados a carregar a cruz junto com Cristo. Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Só que nós precisamos entender que a nossa cruz não é pesada como a cruz que ele carregou. A nossa cruz não tem o peso da condenação que ele já levou. O que simboliza a cruz para nós é vida, é a ressurreição, é o amor de Deus, é Deus suportando o que havia de mais pesado, de mais violento, de mais humilhante, para que nós pudéssemos reinar e governar com Ele. Portanto, a mensagem da cruz não é a mensagem do final, é a mensagem de um novo começo. A mensagem da cruz não é a mensagem da ira, mas é a mensagem do amor. A mensagem da cruz não é a mensagem da morte, é a mensagem da vida. E que nós possamos renovar a nossa esperança. Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Que o Senhor nos abençoe.